Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir esse material, mas com certeza está valendo muito a pena. No primeiro momento, eu conversei com a Adriana, advogada, professora, doutora, e que falou um pouco sobre direitos humanos, todo o seu processo. E agora retomamos esse segundo momento. E aí eu quero começar perguntando para a Adriana, ela já começou a falar um pouco da história de vida dela lá, mas eu queria perguntar o que que te motivou, o que que te levou a estudar direitos humanos? E se por algum momento você pensou em desistir de trabalhar com essa questão? Bem, na verdade, não é que eu decidi estudar direitos humanos. Eu sempre tive uma atuação, uma praxis muito mais forte do que acadêmica, né? Fui buscar conhecer melhor o tema para poder ter respostas para as minhas próprias aflições, porque assim, como eu falei para vocês, eu fui criada num ambiente que não existiu a possibilidade de não colaborar com o desenvolvimento social. Não existiu essa possibilidade, não foi uma escolha, né? Eu fui meio que treinada para fazer isso. Então, assim, desde o colégio, a primeira consciência de eu ter sido adotiva, foi uma coisa que sempre foi muito bem resolvida para mim. Sempre foi vista como um gesto de amor, né? E quando você escolhe uma pessoa para se responsabilizar pelo desenvolvimento dela, isso é um gesto de amor. Quando você escolhe um animal para fazer parte da sua vida, é um gesto de amor, porque isso tudo demanda, né? O cuidado com o outro demanda. Então, assim, minha casa, ela sempre foi uma casa aberta, assim. Então, era normal os moradores de rua irem tomar banho na minha casa, era normal a gente recolher roupa no colégio. Minha mãe fazia campanha, eu estudei em um colégio bacana, né? Eu estudei no Sacré-Cœur, eu tinha bolsa. Então, eu era bolsista nesse colégio, eu sempre estudei com bolsa. Bolsa vai atrás, porque é tua, entendeu, Tafarel? Vai que é tua, né? A gente tem o direito de ter uma sustentabilidade educacional, né? Então, eu estudei com bolsa no balé, estudei com bolsa no violão, até cursinho eu fiz com bolsa, porque eu fiz aquelas provas, eu tive desconto. Na faculdade, a gente não era rico, né? Então, primeira coisa que eu fui ver, entrei na faculdade, primeiro ano, eu falei, como é que eu consigo bolsa? Eu entrei no Mackenzie, né? A bolsa não tem, mas tem aqui, você pode ser monitora de uma determinada matéria. Que matéria? Pô, direito penal. Lindo, direito penal é maravilhoso, né? Então, puta, fiz entrevista, fiz uma provinha, a professora me selecionou e a gente é amiga até hoje, a professora Lia Felberg, né? Então, eu tive bolsa também, porque a monitoria me dava um rendimento e com esse rendimento eu abatia da minha mensalidade, né? Aí eu trabalhei, fiz estágio desde o primeiro ano, né? Eu trabalhei no Sindicato dos Médicos, que era o berço do PT, né? Era o Arlindo Chinaglia, era o Jamil Murad, enfim. Participei de greve geral, enfim. Eu sempre tive uma atuação social, né? Então, quando eu tinha que escolher, com 16, já tinha sido voluntária da FEBEM, né? E a FEBEM mexeu muito comigo, porque, enfim, todo adolescente tem aquela crise, né? Odeio os pais. Veja, nunca nada relacionado com a minha adoção, tá? Isso sempre foi uma coisa muito bem resolvida, mas assim, né, aquele conflito de geração, e você fica infeliz porque você estuda num colégio chique, mas você não é rica, e tal, e tal. Minha mãe falou, bom, olha, então vamos fazer o seguinte, se isso está te trazendo tanta mágoa, nessa diferença de classe social, você vai comigo ser voluntária lá na FEBEM. Minha mãe já era voluntária, na verdade. Ela ia toda terça e quinta passar a tarde com as meninas que de 13 a 18 anos engravidavam e iam para a FEBEM. E a FEBEM não é a Fundação Casa, veja. A FEBEM não existe mais. A FEBEM ela foi concebida no Código de Menores, né? Então, independente do adolescente praticar qualquer ato infracional, não existia essa figura do ato infracional, não existia o ECA, né? O ECA veio muito depois, em 96, né? Não existia Sistema Nacional de Mediação Social, não existia nada disso. Existia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que a gente chama de vulnerabilidade social. Na época eram crianças enjeitadas, crianças da casa da roda, crianças abandonadas, que já eram vistas como um problema social que deveria ser colocado debaixo do tapete. Então tinha a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, para onde essas crianças abandonadas vinham, né? Então você tinha
a unidade da Sampaio Viana, que foi essa onde eu fui voluntária, crianças de 0 até 7 anos, e com 7 anos elas eram removidas para o Tatuapé, que ainda na contemporaneidade foi palco de uma série de rebeliões, cortaram cabeça, jogaram, né, tal, jogaram futebol com a cabeça uns dos outros, enfim, né, era um espaço de muita violência. Com o advento do ECA, a FEBEM foi extinta. Isso aproveitou só a estrutura da FEBEM para fazer a Fundação Casa, que era então só para adolescentes autores de ato infracional. E as crianças em situação de abandono foram ficando nas associações e organizações da sociedade civil, parcerizadas com a prefeitura, né? Mas, enfim, então, eu comecei aí, e era todo domingo, a gente acordava bem cedo, tinha que estar lá umas 8 horas da manhã, porque as serventuárias, como eram chamadas, né, as pessoas contratadas pelo Estado para cuidar daquelas crianças abandonadas, elas tinham final de semana livre, né, era final de semana, então não tinha quem ficasse com as crianças. Então, eu ia para lá com a minha mãe, e o primeiro dia para mim foi muito chocante, muito, 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 foi um choque. Eu não faria isso com meu filho, eu acho, sabe, o que ela fez. Porque eram crianças pequenininhas e que quando você entrava lá, elas não tinham uma situação de asseio muito boa, porque não dá tempo, né, de cuidar de tanta criancinha pequenininha que mal sabe andar. E elas grudavam na roupa da gente assim, tia, me leva para casa, me leva para casa. Então era um negócio muito angustiante, né? E como as crianças vinham numa quantidade até também assustadora, não tinha como você fazer uma recepção acolhedora, né? Então a criança vinha, se ela era de berço, se ela era posta no berço que estava mais vazio, normalmente tinham 3, 4 bebês num berço, 2, 3 bebês num berço, né? Aí vinham as serventes lá com as mamadeiras, né? Dava uma madeira uma para cada um, não tinha como ficar alguém lá dando a mamadeira, entendeu? E tal. Os mais bonitinhos eram normalmente mais bem tratados, essa é uma realidade. E quando as crianças vinham maiores, elas iam para uma sala e já raspava o cabelo ali mesmo, né? Porque para não ter piolho e tudo mais. Então, assim, era meio tudo meio quanto vale ou é por quilo, sabe? Que é um filme legal para vocês verem, quanto vale ou é por quilo. E então era aquela coisa massa, né? Maciça. Você não tinha uma relação de afetuosidade com essas crianças. E para mim foi muito chocante ver um buraco, né, que a gente tinha na sociedade que ninguém conhecia. Então, as minhas amigas do colégio, lá do Sacré-Cœur, meninas bem nascidas, que moravam em mansão e tal, a minha mãe era muito articuladora, então ela articulava a mãe dessas meninas para fazer esses trabalhos sociais. Aí a gente teve também a PAI, né? Tinha a Feira da Bondade, todo ano tinha a tal da Feira da Bondade, acho que você não é de São Paulo, talvez não tenha lembrado, não lembre, mas isso era década de 70, década de 70, década de 80, começo, assim, que eu lembro quando eu entrei na faculdade, que foi em 86, já não tinha mais a Associação de Proteção à Criança Especial, né, a PAI. E aí o objetivo era que essas famílias ricas se reunissem, fizessem uma mega feira no AMB para arrecadar, vendendo coisas. Então, assim, o cara tinha uma loja de produto de moto, ele punha para vender na feira. A outra tinha um restaurante alemão, que era o Beer House, que foi o que eu mais trabalhei. O cara montava uma cozinha lá para arrecadar. Então, assim, cada um tomava o AMB. Eram muitas famílias ricas e muitas empresas que investiam nisso. Doavam produtos e aí os seus familiares eram voluntários e ficavam o final de semana inteiro vendendo para arrecadar. Então, assim, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre tive consciência de que nós não viemos ao mundo a passeio. A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para evoluir, né? E a gente só vai evoluir coletivamente. Ninguém está aqui sozinho, né? E Adriana, então, pode falar, desculpa. Não, então, aí, bom, chegou a época de escolher qual o curso que eu ia fazer, né? Qual a graduação que eu ia fazer. Eu queria ser veterinária, na verdade, eu adoro bicho. Mas para fazer veterinária não dava, porque era muito caro, né? Ou você entrava na USP, mesmo assim você ia morar em Piracicaba, ou Ribeirão, e a minha família não tinha dinheiro para me bancar, só estudando. Então vou fazer história. Aí eu tinha um professor, o Vanderlei, que marcou demais a minha vida, era meu professor da 8ª série. Ele era historiador e advogado, né? E ele falava, Adriana, ao invés de fazer história, faça direito.
Porque com o direito, além de você conhecer história, você vai poder usá-lo como instrumento de modificação social. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí pensei em ser assistente social, aí eu fiz negócio aquele teste vocacional, aí deu terapia ocupacional, que era um negócio muito novo na época, e eu tinha um sobrinho tetraplégico, então a terapia ocupacional, eu tenho um sobrinho tetraplégico, ele não morreu, né? E então fazer terapia ocupacional também me sensibilizava e tal, mas no entanto, eu tinha um pouco de dificuldade de lidar com essa limitação física, sabe? Eu acho que os animais, a gente a seleção natural é muito cruel, né? A vulnerabilidade física é uma coisa muito cruel, muito, muito, muito cruel, né? Enfim, então toda a história foi, quer saber, vou fazer direito. Eu não queria fazer direito, porque eu achava que é um porre você pegar um código desse tamanho, tipo assim, né? Um livrinho desse aqui é um tema, entendeu? Chato, né, pra caramba. Então, mas enfim, fui fazer o direito, aí entrei no Sindicato dos Médicos e percebi ali uma puta coisa legal, né, de você usar um sindicato para ir para a rua, falar em nome do trabalhador, etc. Eu acreditava nisso muito, né? Greve geral, bate-panela, para tudo, a cidade e tal. Aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, desolada, assim, falei, meu, não é isso que eu quero. Eu não quero falar de direito privado, direito civil, direito trabalhista, não é nada disso. Eu não quero ficar no campo das ideias, no campo da subjetividade. Eu gosto de praxis. O que eu vou fazer com esse curso? Como que eu vou fazer esse curso ser legal para mim? Aí foi um advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso foi em 1988. A gente estava em pleno processo constituinte e eu, no Mackenzie, não tinha ouvido uma aula sobre o processo constituinte. Né? O professor falava de Constituição com aquela que estava em vigor, e ok, uma puta aula chata, né? Monólogo, aquele coisa chata. E aí eu cheguei na Comissão de Direitos Humanos, eram 5 membros. Era esse Fernando Marques, a Silvia Steiner, que depois se tornou juíza do Tribunal Penal Internacional, o Belisário dos Santos Júnior, que era advogado, depois se tornou secretário de Justiça, o Paulo Pinheiro, que montou o Núcleo de Estudos da Violência da USP, foi o primeiro espaço na Universidade de São Paulo para discutir violência, e mais um outro que eu nem lembro, enfim. E ali eu entendi o negócio, sabe? Ouvindo aquelas pessoas, eu fiquei quase um ano sem abrir a boca, né? Eu fiquei quase um ano indo em todas as reuniões, e um dia a Silvia Steiner, que na época era procuradora da República, ela era advogada, prestou um concurso porque ela tinha filhos para criar, enfim, era procuradora da República, mas muito comprometida com direitos humanos, tanto que ela foi a nossa juíza no Tribunal Penal Internacional, né? E ela hoje, ela sempre foi uma inspiradora para mim, ela é madrinha do meu filho, é uma irmã mais velha que eu tenho, e ela me ensinou muito, assim, e ela me respeitou muito também, porque eu não sabia nada, eu era uma estagiária dedicada, assim, se eles falassem, ó, pega café, eu pegava. Ó, faz a ata da reunião, fazer ata é a melhor coisa que você pode fazer. Quem não sabe onde está, se dispõe a secretariar a reunião. É a melhor coisa que você pode fazer. E quando você secretaria a reunião, você está interagindo, você está ouvindo, você está escrevendo, aprendendo e você não precisa se expressar, né? E então eu comecei a fazer a ata das reuniões. Eu não entendia como é que era esse negócio, como é que era o sistema de justiça, né? Pô, não, porque daí o presidente do Tribunal de Justiça, não, porque aí o secretário, eu não sabia que secretarias você chama de pastas, né? Ah, Secretaria do Município, a pasta do município. Por que pasta? Porque você tem um dirigente do Poder Executivo e ele tem uma série de subassuntos que ele organiza em secretarias. São secretários mesmo. Secretários que cuidam dos seus assuntos. Então, são aquelas pastas. Então, o dirigente, o chefe do Poder Executivo, que é o governador, ou o presidente da República, ou o prefeito, né, municipal, estadual e federal, prefeito, governador e presidente, eles têm lá, o presidente tem ministérios, secretários de Estado têm suas secretarias e a prefeitura também tem as secretarias. E aí você vai trabalhando com aqueles assuntos. Então, quem é o responsável pelo sistema penitenciário? Não tinha uma pasta para o sistema penitenciário, não tinha. Era uma coordenadoria na Secretaria de Justiça. Enfim, ali eu comecei a entender o que é política pública. Ali eu comecei a entender o que é poder delegado. Ali eu comecei a entender
o que é um membro do Poder Executivo concursado, um membro do Poder Judiciário concursado, que são os juízes, os promotores, defensores públicos, os serventuários da Justiça. Comecei a entender o que é um cargo em comissionamento. Aí eu tive alguns cargos em comissionamento pelo trabalho que eu desenvolvia, né? Então, eu fui convidada em 99 pelo então o doutor Nagashi, que assumiu a secretaria, um homem super corajoso, ele era juiz de carreira, ele tinha sido advogado, delegado, promotor, juiz. Ele pediu aposentadoria antecipada, perdeu lá um monte de quinquídio, não sei o quê, quinquênio, sei lá como é que chama, para poder ser assessor de gabinete da pasta da segurança pública para falar sobre o encarceramento mais humano, né? Então, a gente montou um projeto, ele montou um projeto, e depois eu dei o nome de Cidadania no Cárcere, que virou os 35 centros de ressocialização que a gente tem no estado hoje, né? Uhum. E aí eu fiquei nessa secretaria com ele e foi demais, porque eu era advogada, vivia da advocacia, eu advoguei 10 anos antes disso acontecer. Eu sou uma advogada que eu nunca fiz um acerto numa delegacia, Já tive problema por causa disso, porque o cliente meu teve problema por causa disso, porque se não faz acerto, o cara se ferra. Mas azar, entendeu? Eu sou uma advogada que trabalha assim. A lei é assim e eu vou seguir a lei, entendeu? E tive muita sorte, assim, sempre fui muito respeitada. Eu fui advogada do Sindicato dos Delegados do Estado 5 anos, antes de entrar na Secretaria de Administração Penitenciária. Então, também conheci como é que funciona essa dinâmica do delegado que quer fazer um bom trabalho e é perseguido na instituição, porque é uma instituição que tem que apresentar metas, tem que apresentar números, né? Então, você fala, pô, olha quantas autorias de homicídio que foram desvendadas. Aí tem delegado que fala, meu, não é verdade isso, a gente não tem equipamento para trabalhar, a gente não tem polícia científica suficiente, a gente não tem, sabe, não tem aparato para poder investigar. Né? Adriana, e no meio desse currículo enorme que você tem, destaca pra gente uma ação que você, ouvidoria. Isso, que você mais sentiu ouvidoria. A falta dos direitos humanos. Então, o trabalho que eu mais gostei de fazer, né, eu fui assessora de gabinete na Secretaria de Administração Penitenciária, que foi criada em 93, eu entrei com um secretário que eu amei trabalhar, que foi esse Dr. Nagashi, em 99. Então, se você pensar para a história de um país, de 93 a 99 é quase nada, né, a gente teve 2 secretários antes dele só. Gostei demais, né? Acho que é possível, sim, com gestores bem intencionados, você fazer um trabalho voltado para o atendimento do usuário do serviço público, que é um outro conceito que surgiu com a lei de proteção do usuário do serviço público, que fortaleceu a criação das ouvidorias, né? Tudo isso é um processo. Eu passei pelo Poder Judiciário, né? Fui assessora da 4ª Câmara de Direito Público, tive sorte de trabalhar com um juiz maravilhoso, um desembargador maravilhoso, o doutor Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, que era área de direito público mesmo, ação civil pública, meio ambiente, tributos e tal, uma área que eu não tenho muita identificação, porque o meu negócio é praxis, e o sistema prisional é onde você tem mais praxis, né? Aí eu fui ouvidora da Fundação Casa por 6 anos e meio, e foi um convite que eu recebi da Berenice Janela, na época era presidente dessa fundação, porque ela conhecia meu currículo, sabia meu compromisso com defesa de direitos humanos. O meu marido, que ocorreu depois a vir a ser meu marido, ele foi assessor do Covas, na Secretaria de Justiça, do Belisário, que foi nomeado pelo governador Mário Covas. Então, foi um período em que emergiu o PROCON, se reestruturou o Instituto de Medidas do Estado, o IMESC, se criou o Centro de Integração da Cidadania, o CICS, se criou o Programa de Proteção à Testemunha, o Centro de Referência e Apoio à Vítima, teve a abertura do Legislativo Paulista para a população no Fórum do Século XXI. Então, assim, era um momento, era uma época, esse final de década de 90, foi um negócio muita efervescência no estado de São Paulo para a criação de equipamentos de acesso, né? Então, hoje as pessoas vão no Poupa-Tempo, não tem ideia do que significa isso. Hoje o Poupa-Tempo está introjetado na rotina. O Bom Prato, né? O Bom Prato também é um projeto que nasceu nessa época de você dar acesso a uma alimentação para quem não tem condições de pagar mais de R$1, entendeu? Então, né, foi um período de muita efervescência na construção de equipamentos de acesso à cidadania. E eu, então, aceitei, em 2007, ser ouvidora da Fundação Casa. Para mim, foi o trabalho mais impactante de todos, né? Por quê? Porque ali
você via o problema, porque assim, é fácil você falar, ah, mas a lei diz isso, ok. E como é que você faz a lei acontecer? Né? Então você fala assim, o menino tem direito à alimentação. Sei. Como é que funciona chegar à alimentação para o menino na unidade? Você envolve uma série de questões de âmbito de direito administrativo. Você tem que fazer um processo licitatório, né? Nesse processo licitatório, você seleciona qual é a empresa que vai fornecer o alimento. Essa empresa, ela tem que cumprir as regras do edital, né? Ela tem que ter nutricionista, ela tem que ter um cardápio, ela tem que ter um nome no mercado, ela tem que ter preço, né? Ela tem que ter qualidade, né? Ok, feito isso, a comida chega. Quem na unidade, considerando que você tem mais de 150 unidades da Fundação Casa, quem da unidade vai ser o gerente daquele contrato? Quem na unidade vai ver se na segunda-feira veio frango, na terça-feira veio carne, na quarta-feira... Ah, mas você está falando então que a adolescente infrator tem que comer comida boa? Não, o que eu estou dizendo é que é um Estado sem alma, que trabalha por meio de procedimentos pré-estabelecidos e que o Estado não é vingativo, ele não pode ser vingativo. Vingativos são os agentes públicos que se apoderam do espaço no Estado que não tem alma para fazer valer as suas vontades próprias, né, de maltratar, de não dar o acesso, tá? E ele vai responder para os crimes de tortura que ele praticava, vai para a corregedoria, vai para a ouvidoria, enfim, né? Tem que inibir esse tipo de agente público, porque não é isso que o agente público tem que fazer. O agente público não tem que ter alma, ele tem que cumprir regra. E a regra é que o adolescente tem que ter um quadro nutricional adequado. Então, assim, por que eu gostei de trabalhar com ouvidoria? Porque o meu usuário era o adolescente vulnerável. O adolescente que, no momento em que ele se tornou autor do ato infracional, ele sofreu o processo e, como resultado desse processo, ele foi colocado em medida socioeducativa. E, uma vez colocado em medida socioeducativa, que é uma política de Estado, para ver se você consegue reverter esse processo de intimidade do adolescente com a prática criminal, porque muitos são de famílias que estão habituados, como a gente está habituado a estudar e pagar conta, tem uns que estão habituados a praticar crime, que vivem do processo, que vivem do comércio do crime. É muito difícil você quebrar essa cultura, entende? Com um Estado omisso em tantas coisas, o crime organizado oferece muito para a comunidade. E por isso que ele detém o controle. Percebe? Uhum. Então, assim, você tem que mostrar para aquele adolescente que tem um outro jeito de viver. E a primeira coisa que você mostra para ele é uma palavra que para mim vale mais do que amor. Porque amor é subjetivo. Ai, vamos amar todos uns aos outros. Para, vamos respeitar. Uhum. Se você amar, ainda é legal. Se não amar, não importa se você ama, se você não ama. Isso é secundário, você tem que respeitar. Então, assim, qual é a regra? O adolescente está... Nós, contribuintes, pagamos um contrato para esta empresa oferecer para os nossos adolescentes, munícipes, paulistas ou não, brasileiros que são também contribuintes para os pais. É pinga no bar que o pai dele toma? É pinga no bar. Pois ele é contribuinte, porque a pinga no bar tem um tributo e não é baixo. Entende? É o pãozinho que a mãe dele compra na padaria, a mãe dele é contribuinte, porque ela faz girar na economia o tributo do pãozinho. Sabe? Então, assim, eles são usuários do serviço público. E esse serviço público tem que ser oferecido a contento. Porque se o Estado punitivo se mostra mais ineficaz, se mostra mais tacanho do que a vida que ele já leva, que vantagem ele vai ter para mudar? Nenhuma. Né? Então, assim, aí eu tomei contato com um autor que é fascinante, eu acho que quem se interessa por esse assunto deve ler, que é Privação e Delinquência, do Winnicott. A história desse Winnicott por si só já é interessante, porque ele foi justamente um médico pediatra lotado para atuar nos campos em que foram as crianças no Reino Unido foram tiradas de casa e foram levadas para abrigos. Ele foi convocado pelo governo britânico para atuar como médico nesses abrigos. Ele começou a perceber que a privação, justamente de tudo aquilo que a gente conversou no mecanismo informal de contenção do crime, a privação do atendimento das necessidades básicas desse indivíduo, a necessidade básica do indivíduo começa quando ele está no ventre da mãe, né? Ele está lá no ventre da mãe, se ele não receber os nutrientes adequados, aquele animal, aquele organismo biológico, ele vai nascer danificado, ele vai nascer precário.
ou com algum tipo de lesão cerebral, que causa alteração comportamental, ou com algum tipo de deficiência intelectiva, que causa uma dificuldade de compreender a realidade do mundo, né? E aí, o que você vai ter? Um adolescente, uma criança, um adolescente que vai praticar ato infracional. Eles têm um conceito de vida diferente do nosso. A nossa vida vale. Você acha que sua vida vale? Você quer voltar vivo para casa hoje, não quer? Deitar na tua cama à noite, descansar e amanhã continuar trabalhando? Para eles tanto faz. Para muitos deles, o valor da vida é diferente, entende? Sabe? Então, assim, quando você pega um adolescente que vem fragmentado, emocionalmente fragmentado, quando você pega um adolescente que é fruto de toda essa falência nossa como sociedade, porque a falência é nossa, né, meu? A gente é que escolheu os nossos dirigentes. A gente é que se deixou ou não manipular pela mídia. A gente que acreditou ou não num projeto de governo. A gente que acreditou ou não num X-candidato. Não é verdade? A gente que delegou para o Estado cuidar da nossa vida para a gente não ter tanto trabalho, porque o processo democrático é trabalhoso, você tem que participar. O processo democrático, você tem que estar lá. Tem que ir na reunião do condomínio, você tem que ir na reunião da Câmara dos Vereadores para discutir plano diretor. Né? Você tem que se fazer uma voz ativa na sua comunidade para apontar as mazelas, para unir a comunidade para tentar resolver. Eu tenho lá um movimento que a gente atua na pracinha do meu bairro. Por quê? Porque se a gente não atuar na pracinha do bairro, a criminalidade vai tomar, vai encher de morador de rua, vai encher de usuário de crack, entendeu? E a gente não tem um sistema de saúde que vá coletar esses dependentes químicos e levar, ao contrário da Operação Cratóide falaciosa que foi anunciada. Todo mundo lembra da Operação Cratóide, né? Para valorizar a luz, o centro da cidade, vamos internar os dependentes. Não internou porra nenhuma, foi todo mundo para o sistema penitenciário. Eu cansei de visitar a CDP e tá lá a Cracolândia dentro do pátio. Porra, o sistema penitenciário... Também, né? O sistema penitenciário não é para tratar dependente químico. Dependente químico tem que ter tratamento na esfera da saúde. Ah, mas também a gente não tem uma política nacional de drogas, né? Que mexe com muitos interesses. Não é? Porque a hora que começar a legalizar e tributar, o bicho vai pegar. Uhum. Entendeu? Vai pegar, como acontece em outros países. Você quer usar? Show! É liberdade sua. Eu vi isso de um adolescente de 16 anos que vivia do tráfico na Fundação Casa. Ele falou, senhora, eu não entendo. Por que a unidade estava virada? Por que eles viraram a unidade? Viraram a unidade porque os caras não sabem trabalhar. Senhora, os funcionários não sabem trabalhar. Muda o plantão, ninguém sabe quem manda. Sabe, não tem uma rotina. E eu ouvi isso de um adolescente de 16 anos que era gerente de biqueira aos 16 anos. Tem noção do que é um cara de 16 anos ser gerente de biqueira? Tem noção o que é um cara ser gerente de uma biqueira aos 16 anos? O cara é um gênio. O cara ele tem resiliência, ele tem poder de liderança, ele tem a capacidade de decisão, ele sabe fazer conta, ele sabe distribuir tarefa, ele sabe delegar, ele sabe cobrar, ele sabe um monte de procedimentos que é assim que você opera, seja no poder público, seja no poder privado. Sua empresa tem que andar, você tem que estar aqui 11 horas da manhã para fazer a live, ao meio-dia você tem que estar, entendeu? Fluxo de operacionalização. A ouvidoria me proporcionou ver essa realidade. A ouvidoria me proporcionou sentar com um adolescente de 16 anos, líder da unidade, simplesmente porque o cara tinha tutano, cabeça, sabia onde ele queria chegar. Falei, senhora, eu não entendo como pode o Estado violar o direito individual de cada um desse jeito. Como assim? Não entendi, William. Não entendi. Você pode me explicar melhor? A pessoa tem direito de usar droga. Está na liberdade pessoal dela. Eu não faço os meus consumidores, meus clientes. Meus clientes vêm atrás de mim, eu não uso droga, porque me atrapalha o negócio. Eu não uso droga. Os meus clientes usam, eles vêm atrás de mim, eu posso garantir para a senhora a melhor qualidade no meu produto, porque minha família inteira vive do comércio de droga. Foi isso que eu tive que ouvir de um adolescente preso de 16 anos. Como é que pode? Ou seja, se a gente tivesse uma política de droga, a gente não teria 69% das pessoas que estão presas lá. Gente que está presa porque entrou com uma paranga na cadeia. Gente que está presa porque foi esmula no farol. Né? E aí, Adriana, é interessante você trazer isso, porque a gente abre uma outra visão também, que é a questão da desigualdade social. Porque às vezes o cara vai trabalhar a semana toda, trabalha pesado e ganha um salário mínimo. E aí o cara vai lá, às vezes, numa noite, ele tira um salário mínimo. Então, salário mínimo? Olha, eu faço questão de te indicar, inclusive aqui nesse ambiente aberto, eu faço questão de te indicar uma pessoa
que é da minha mais inteira admiração, que é a psicóloga mestre pela FAPESP, a professora Daniele Hipólito. A professora Daniele Hipólito é uma psicóloga que eu conheci na Fundação Casa. Ela é encarregada técnica da DRM1, Divisão Regional Metropolitana 1, que pega toda aquela região de Franco da Rocha, Jundiaí, uma série de outros espaços. Ela é encarregada técnica. O que significa isso? Que ela é encarregada pelo atendimento psicossocial de todos os adolescentes que estão nessas mais de 16 unidades que estão sob a esfera administrativa da DRM1. A administração é muito legal. Administrar, nossa, é muito legal. E eu ouvi a professora Daniele dando uma aula para agentes de apoio socioeducativo, que são os funcionários da fundação, né, sobre contenção de adolescente em surto psicótico. Alguém já pensou num negócio desse? Que o menino tem surto psicótico, porque a composição neurológica dele foi diferente da sua, foi diferente da maioria dos meninos que estão nos ouvindo aqui hoje, que vão nos ouvir hoje, ou em qualquer momento, não sei, né? Por quê? Porque nós, minimamente, a gente teve apoio familiar, um pai e uma mãe. Não precisa ser rico, entende? Você precisa ter afetuosidade, você tem que ter a sensação de pertencimento, de acolhimento. Você tem que perceber que o mundo que você nasceu não é hostil. Perceber que quando você chora de fome, a sua fome é atendida. E quando você chora porque a sua fralda está cheia, você é confortado com uma troca de fralda, que você é coberto, que você é acolhido. Quando você não entende o barulho do mundo, alguém te abraça. Eu estou falando dessa construção, que muitos meninos não tiveram. E é dessa construção que depende as conexões dos nossos neurônios. Eu estou falando que nós somos física e química. A gente chama um composto de células, né, que se mantém viva numa relação química dentro de um ambiente elétrico. Nossas conexões neurológicas. O Winnicott fala disso. Privação desse tipo de acolhimento, que começa ainda no processo gestacional, é um processo biológico, né? Quando ele é aviltado, inevitavelmente você vai ter um corpo biológico em desequilíbrio, percebe? Então, um adolescente, quando ele tem surto psicótico, ele não precisa levar porrada, porque isso não vai fazer com que ele deixe de gritar, com que ele deixe de esmurrar os outros, com que ele deixe de quebrar o que tiver pela frente. O que ele precisa é ser contido, tem uma técnica para isso. Então, se o agente público, que prestou o concursinho lá para ser agente de apoio socioeducativo, ele tiver a menor vontade de ser um bom agente naquilo que ele está fazendo, ele quiser ser o melhor que ele puder ser naquele papel dentro de um órgão público, dentro de um contexto de agente social, ele vai aprender. Ele vai aprender a linguagem do menino, que não é aquela que é dita, é aquela que é mostrada de outro jeito. E ele vai aprender a conter um adolescente autor de ato infracional em surto psicótico sem praticar violência. Então, assim, eu fico arrepiada, eu fico emocionada, porque é fascinante o que a gente pode fazer um pelo outro. É fascinante o que a gente pode fazer. E a gente só pode fazer se a gente compreende onde é que a gente está nesse processo. E a gente só vai compreender onde a gente está nesse processo com o melhor processo educacional, que nós não tivemos. Nós somos aviltados no nosso processo educacional. Não é à toa que hoje a gente tem um surto de músicas horrorosas para encher de barulho aquele nosso vazio, porque a gente não sabe onde está, a gente não sabe quem nós somos, como sociedade, como brasileiros. A gente não consegue enxergar porque não foi ensinado para nós. Entende? Eu tive a oportunidade, não só porque eu fui atrás, mas por alguma razão que eu desconheço, as portas foram se abrindo lentamente, talvez porque eu quisesse tanto ser um agente de transformação, talvez porque eu tivesse tanta consciência de que a gente não está no mundo a passeio, entende? Não importa de onde a gente veio. Eu nunca fui atrás da minha mãe biológica, se eu tive irmão, se eu não tive, azar. Tem que respeitar as escolhas. Respeito é mais importante que amor. Você pode amar e não respeitar, ó. Você pode não amar, mas você tem que respeitar. Não é? Sim. Eu não posso dizer que eu te amo. Eu te amo porque você é um outro, você é uma parte de mim, ok, porque eu tenho essa visão holística de existir, mas eu não te amo, eu não te conheço. Esse amor que a gente fala, ai, eu amo tanto. Não, o amor é uma consciência e ela só se manifesta por meio do respeito. E o respeito é assim, é você querer aprender como é que esse mundo louco funciona.
E você, no seu espaço, na tua comunidade, na sua possibilidade de ser o melhor de você, acordar para ser melhor do que você foi ontem. E isso é constante, cara. Que é um A bondade também se diário, aprende. Né? É um exercício diário. Olhar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Todo dia, toda hora. Beleza. Sabe? Adriana, a gente está chegando ao final. Que pena, ó. Tem É? mais para falar. Mas então, eu queria te indicar a professora Daniele, acho que ela adoraria também fazer essa conversa com vocês, para falar sobre privação e delinquência do Winnicott. Acho que vai ser muito legal. Depois você passa o contato para mim. Com certeza. Quero até deixar registrado, Dani, se você assistir esse vídeo, é nóis. Eu amo essa profissional. É um ser humano ímpar, é uma pessoa que realmente faz diferença no mundo. Porque o modo que ela busca, o modo que ela transmite, o modo que ela ajuda a operacionalizar, ela beneficia centenas de adolescentes que tiveram a oportunidade, pelo menos uma vez, de se sentir parte de uma força maior que nos une e nos faz um. Tá? Adriana, e para finalizar, eu queria te perguntar, você que é acadêmica, tem a prática, advogada, professora, enfim, você tem um vasto conhecimento teórico e prático dessa questão dos direitos humanos. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual é o teu sonho hoje quando a gente fala em direitos humanos? Para a gente finalizar. Meu sonho, acho que é a gente ter os mecanismos de controle informal ativos. Esse é o meu sonho. Esse sempre foi o meu sonho, né? Eu me emociono de falar, porque eu queria que todo mundo pudesse, sabe? Ter uma cama quente para acordar, café para comer, uma água saindo da torneira, né? Que isso? Sumiu? Travou, tá Travou. voltando. Então, meu sonho é esse, acho que não sei se deu para ouvir, mas você que os água mecanismos... da torneira. Água da torneira, que você possa ter um despertador para te acordar na hora de ir para a sala de aula, que você tivesse professores comprometidos, né? Que você tivesse depois um espaço para ir para o seu esporte, para você ter o espaço para fazer o seu teatro, para fazer a sua leitura, para tocar a sua música, para que você pudesse realmente ter a oportunidade de existir, que é a única diferença que nós temos em relação aos demais animais é a possibilidade de expressão. Pena que a discussão sobre liberdade de expressão hoje é tão rasa. Né? Liberdade de expressão é tão rasa. Porque é isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, os seres humanos que dedicam o seu tempo para cuidar de outros animais, isso me toca, né? Porque a gente veio aqui para somar. A gente está nesse planeta aqui de passagem, a gente veio para somar, a gente não veio para destroçar. A gente se tornou uma bactéria, né? Então, eu acho que o processo para reverter isso não tem outro que não o processo de conscientização do que nós somos. E nós só saberemos isso se nós tivermos uma educação de berço. E para você ter uma boa educação, em primeiro lugar, você tem que ter um território onde você possa acordar e dormir, né? Independente de ser uma mansão com 5 quartos ou um casebre de alvenaria, desde que seja num espaço organizado. Desde que você se sinta protegido ali. Porque é da nossa natureza a gente procurar um abrigo protetor. Desde que ele se sinta respeitado nesse espaço, né? Respeitado. Então, meu sonho é isso, que a gente consiga amadurecer e que um dia a gente seja contemplado, meu Deus do céu, por favor, com gestores responsáveis por deixar o país se desenvolver. Só. Porque o que a gente teve até hoje foram sanguessugas que aniquilaram os nossos cofres, deixaram a gente numa penúria completa, uma penúria moral, financeira, tudo, porque não fizeram o que se propuseram verbalmente a fazer, que é cuidar dos bens públicos em nome da sociedade que os elegeu, que os escolheu, que confiou neles. Isso não devia ter perdão. Se tem um crime odioso, é o crime do colarinho branco, não tinha que ter perdão. Não tem que ter perdão. Não tem que ter, sabe? Enfim. Adriana, quero te agradecer muito, muito. Obrigado por você topar, por abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que você é uma agenda assim, lotada, mas obrigado por abrir esse espaço. Com certeza vai ajudar muita gente. Aprendi muito. E assim, é tão prazeroso falar com você que eu nem vi o horário passar. Eu estou olhando aqui e a vontade é ficar, porque você, de certa forma,
deixou fácil e acessível aquilo que é tão difícil a gente entender. Obrigado, muita luz, muito sucesso para você, que a sua estrela continue brilhando, 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 e que a gente se encontre, se cruze muito mais vezes, porque você é uma pessoa que vale a pena a gente estar por perto, tá bom? Disponho muito. Te agradeço, meu querido. Um beijo para todo mundo. Estou à disposição para qualquer papo que vocês queiram ter, então, para aprender. Obrigado. Muita luz. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.